Tati Mantovani. De fato, né, o Marcelo tinha falado no início, né, que ele não pediu desculpas ao Xabi Alonso. Isso repercutiu aí também. E essa situação toda do Vinícius Júnior, Tati, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você já aí na Espanha. Olá, gente. Bom dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Primeiro que o fato de o Vinícius não ter mencionado o nome de Xabi Alonso da comissão técnica, né, do time chama atenção, sim. Isso está sendo um ponto levantado por aqui, mas o pedido de desculpas em geral está sendo destaque e está meio que se colocando como, pelo menos de momento, um ponto final nessa história. O que a gente sabe é que, além desse pedido de desculpas público, o Vinícius Júnior teve a conversa com o Xabi Alonso, que o Xabi Alonso disse que eles teriam, e eles tiveram essa conversa. Xabi Alonso, Vinícius Júnior, a comissão técnica do técnico espanhol. O ponto é que a gente não sabe exatamente o que foi tratado nessa conversa. Em teoria, foi uma conversa para fechar o tema, para o assunto ser fechado, mas a gente vai ter que esperar sexta-feira, quando publicamente o Xabi Alonso vai ter que se pronunciar sobre isso, e aí a gente entender se, por exemplo, essa conversa também conteve algum tipo de indicação do que o Xabi Alonso vai fazer na próxima partida. A gente vai ter que esperar de uma forma oficial, porque geralmente o conteúdo das conversas do Xabi Alonso com os jogadores, ele não costuma falar de nenhuma forma e não costuma sair ali do entorno pessoal, digamos assim. Quando aconteceu uma conversa com o Fede Valverde foi da mesma forma, quando aconteceram outras conversas lá atrás da mesma forma, então se coloca em teoria um ponto final, mas obviamente que está se falando o fato do Vinícius Júnior no seu comunicado não ter utilizado o nome do Xabi Alonso, e agora fica a dúvida saber o que vai acontecer no próximo jogo. Será que o Vinícius vai ser banco? Será que ele vai ser titular? Será que ele não vai jogar? Ficam muitas dúvidas que o Xabi Alonso vai ter que responder na sexta-feira. Contra o Valência, né? Sabadão, né? Um jogo sempre muito polêmico, né? Contra o tem uma história o Valência, né? Valência Agora, por vezes, na história do nosso futebol, nós vimos alguns jogadores, ou até mesmo o clube, que soltam nota depois de alguma situação. E que só piora a situação. Foi o caso do Vinícius Júnior ou não? Porque acho que estava muito claro que era esperado esse pedido de desculpas para Xabi Alonso, né? Eu acho que melhora e se posiciona. O que ele fez desrespeitou os companheiros, o clube, e pegou mal na torcida. Ele pede desculpa a todos esses. Eu acho que isso só saiu também. ao presidente, porque é o que representa. Tem que dar uma moral ao presidente. Eu acho que o pedido só vem hoje, porque só hoje o Real Madrid voltou aos treinos, né? Se eu não estou enganado, segunda e terça foi folga, porque só joga no final de semana. Então é normal que, pessoalmente, se peça desculpas, eu também acho correto. Que demorou 3 dias para pedir desculpa. Não, pediu desculpa na cara dos caras e depois soltou um comunicado. Tira o chapéu, é isso mesmo. Só que é um posicionamento do Vinícius. Ele escolhe, na nota dele, não mencionar o técnico. Pode ser que tenha sido feito no privado, depois a gente vai ver. A primeira pergunta da entrevista de sexta-feira do Xabi Alonso deve ser: o Vinícius te pediu desculpa. E o normal é que ele fale: eu não falo sobre o que eu converso com meus jogadores. A pergunta e a resposta são as que se esperam, pelo menos. Mas ele escolhe não colocar a comissão técnica. E ontem tinha notícia nas rádios da Espanha de que não existe relação entre os dois. Cadena Seca, uma rádio bastante considerada, de que não existe relação entre Vinícius e Xabi Alonso. Desde o Mundial de Clubes, que já é uma relação ruim e tal, e que hoje não existe diálogo entre os dois. E que ele, num pedido de desculpa, não menciona o técnico. Não estou dizendo que ele está errado. Até acho que está. Mas é um posicionamento claro. Sim. Ele escolhe para quem ele quer pedir desculpa. E ele escolheu não pedir para o técnico. E eu acho que tem um outro ponto nesse pedido de desculpas, que o pedido de desculpa fica bom e fica ruim, depende também do seu erro, né? A primeira coisa que a gente precisa falar é colocar em contexto o erro. Se é um erro, tipo, o cara dá uma largada, tipo assim, o Vinícius Júnior largou o futebol, tava na night, perdeu um jogo, perdeu um treino e tal, não sei o quê. O pedido de desculpa do Vinícius, e eu concordo que eu acho que ele pode ter exagerado, é um pedido de desculpa de alguém, e não é um jogo tipo Real Madrid e Levante, que ele já fez 2 gols, ele queria ficar em campo, que ele queria fazer o terceiro. Cara, é um clássico, os nervos estavam à flor da pele, é um pedido de desculpa de, cara, tô puto que eu vou sair, acho que também exagerou, no jeito, mas, cara, eu acho que eu ficar em campo é o melhor para que o time ganhe o El Clássico. Para que o Real Madrid ganhe o El Clássico. E ele estava jogando bem. E ele estava jogando bem. Claro, tem o ego no meio do caminho, não podemos tirar isso da equação. Sim, quando a leitura labial é sempre eu, porque sempre eu, acho que ele tá pensando mais nele no que o Real Madrid. Mas eu acho que tem um pouco do momento da tensão, da quentura de estar ali dentro de um El Clássico, que ele está jogando pra caceta, que ele tá achando que ele tá acabando com o jogo.
E aí eu acho que esse ponto pega melhor pro torcedor, né? Esse pedido de desculpa pro torcedor fala... Eu vi os comentários, eu abri os comentários de todas as redes sociais pra olhar. O torcedor do Real Madrid fala... beleza, você errou, desculpamos, mas entendemos que você queria ganhar o jogo, entendemos que você queria o melhor pro Real Madrid, etc. Então eu acho que o pedido de desculpas pra torcida, pros companheiros, pra diretoria, cara, eu acho que já saiu na urina. Acho que já foi. Passou, errou e aprende. Agora, fica a relação com o Xabi Alonso. De fato, o Vini se posiciona de uma maneira e fica a relação com o Xabi Alonso. Mas não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que a gente vê treinador e dois craques do time baterem de frente. Já aconteceu de time ruir por causa disso, já aconteceu de time ser campeão dentro desse cenário. Aí a gente vai ter que ver daqui pra frente. A gente não sabe, não tô no vestiário do Real Madrid, pra saber de que lado o elenco vai. O elenco vai com quem nessa bola dividida, no final das contas. Então a gente vai ter que ver os próximos capítulos. Se é que vai, né? Porque o elenco falando isso, não é comigo. Só quero ganhar. Eu só quero ganhar. E no fim, acho que é um pedido de desculpas que pra torcida, pro presidente, pra equipe, cara, tá zerado. Bola zerou, errou, vai aprender pra próxima, vai se resolver pra próxima. Agora, o outro ponto que fica pra frente é renovação. Real Madrid tá louco pra renovar com o Vinícius Júnior nesse momento e a negociação está sendo feita. Eu falei isso acho que ontem e vou voltar a falar. Vamos tirar um pouco o zoom dessa situação e aí eu vou até terminar meu comentário com licença jogando pra Tati para ela falar um pouco sobre isso, que existe um ponto de virada-chave aí, que é a não premiação individual da bola de ouro e tal. Depois disso a gente vê uma oscilação técnica, a gente vê o Vinícius com problema na comissão, com o Mundial de Clubes que ele fez, largando, não jogando sem bola, que não é uma coisa dele. A gente vê nesse meio do caminho um documentário, a gente vê nesse caminho muito mais exposição, a gente vê nesse caminho sim a exposição dele fora do futebol, com notícias sobre um namoro com uma outra celebridade muito importante. Então assim, o Vinícius, você tem 24 anos hoje, né, Vinícius? Ele 25. Ainda 25, ele ainda é um cara de 25 anos, que como tudo isso está impactando na vida dele. Assim, eu nunca vi o Vinícius ser intempestivo desse jeito. Vi nas questões do racismo ali, e ali, meu parceiro, tinha que ser mesmo, e eu acho que fez pouco. Agora, essas ações têm mostrado muito da personalidade dele, do momento de vida dele. Porque ele é um jogador que sai do Flamengo com muito hype, porque ele era na base um jogador, um fenômeno. Não à toa o Real Madrid pagou o que pagou. Ele é um jogador que esteve fora dos holofotes porque ele não chega arrebentando e ele precisou fazer essa construção que é louvável, que é elogiável, que ele foi um jogador que conquistou o espaço dele com o trabalho. Isso ninguém tira dele. Só que a minha questão agora, chegou no topo, como que eu vou lidar com isso? E, a meu ver, ultimamente tá tendo desvios. Então é o momento de centrar de novo, de entender o que levou ele até aqui. Porque o caminho que ele tá levando, eu acho que é um caminho difícil de lidar. E eu não sei se ele vai conseguir lidar, e até jogando pra Tati, se isso é falado na Espanha. Porque hoje ele é um jogador muito mais midiático do que ele foi até chegar à premiação, por exemplo. Antes ele era midiático pelo que ele fazia dentro de campo. Agora as coisas estão um pouco diferentes. Boa leitura. Eu acho que a gente tá vendo um Vinícius diferente nos últimos tempos, né? Também passa por esse processo de maturidade, de entendimento das coisas dentro do próprio jogo, né? Aquele jogo contra o Getafe, que ele consegue tirar 2 jogadores da partida em um contexto que geralmente ele seria o prejudicado, ele prejudica o time rival. Então a gente tá vendo. O Vini, como tu falou, Renato, ele chegou no Real Madrid com 18 anos, ocupando um espaço que nem era para ele ocupar naquele momento, que a saída do Cristiano tinha deixado. Ele se torna o jogador mais midiático do Real Madrid. Ele é ainda hoje, com a chegada do Mbappé, o Vinícius é o jogador que mais leva holofotes para ele, para o lado positivo ou para o lado negativo. A gente sempre vê um holofote maior em tudo que o Vinícius faz. E agora passa também por esse processo de amadurecimento do Vinícius enquanto jogador, depois do último ano, e do Vinícius enquanto pessoa, né? Porque, como tu disse, 25 anos. Então, eu acho que os próximos passos é que a gente vai ver para onde ele quer levar as coisas. Agora, em termos de clube, o Vini sempre disse que queria ficar no Real Madrid. A renovação ela não foi cancelada, ela está parada neste momento.
Então, há um entendimento de que ele não disse e não demonstrou em nenhum momento que de verdade ele queira deixar o Real Madrid. Por enquanto, a ideia dele é ficar no clube. Por enquanto, a gente vai vendo que em alguns pontos o Vini vai amadurecendo enquanto essa figura que a gente sabe que atrai todo tipo de holofote do Real Madrid. Então, é realmente um processo, né? E vamos ver para onde ele vai. A gente não tem uma bola de cristal para saber para onde ele vai. O que a gente está vendo é os passos que o Vinícius está dando. E a partir daí, vamos tentar entender também. E complementar, só para pegar o que a Tati estava falando, eu acho que também tem um outro ponto. Eu entendo, de fato, essas questões extracampo do Vini. Não, e assim, deixando claro, a gente não tá falando que ele não tem que namorar, mano, tem que ser, a pessoa ter a vida dele, mas a forma como conduz isso é complexo. Mas ao mesmo tempo... O quanto pode interferir também. Não estamos vendo um dos... Eu nem sei se já é em números, mas um dos melhores inícios de La Liga do Vinícius Júnior, desde que ele chegou ao Real Madrid. 9 participações em gols em 13 jogos. Não tem participação em gol contra o Barcelona, mas na minha percepção, acaba com o jogo. Joga uma barbaridade enquanto esteve em campo. Então, ao mesmo tempo, tudo bem, essa percepção é válida. Mas ao mesmo tempo, e a briga com o Xabi Alonso, né? O atrito com o Xabi Alonso, mas ao mesmo tempo, ele individualmente falando, vem fazendo uma boa temporada até aqui. Uma temporada de protagonismo dentro do time, e um time que é oscilante. Não, de protagonismo não. Não, o principal protagonista é o Mbappé, mas não existe só um protagonista. Então, o Bellingham foi protagonista no Clássico também, e foi importante. Não, mas se a gente eleger um hoje, eu acho que não isso precisa afeta eleger. ele. O filme não precisa ter um protagonista, o filme pode ter vários protagonistas. O Real Madrid, campeão da Champions, teve vários protagonistas. Eu acho que essa perda de papel dele, ele era o cara e agora ele Mas não é mais chegou o Mbappé, isso... é um craque geracional também, é do jogo. E eu acho que mas ele... eu não sei o quanto isso na cabeça dele pega. Pô, eu acho que o pelo que eu vejo no campo, o comportamento dele no Mundial impactou muito. Que foi quando o ruído com o Xabi Alonso começou com ele. A quantidade de vezes que sai cara a cara o Mbappé e o Vinícius Júnior toca de lado para o Mbappé fazer o gol. Não, tudo bem. A questão é que no Mundial, que quando tudo começou esse ruído, ficou muito claro que se ele não correr, eu não vou correr. Não, tudo bem, mas o Mundial passou tem 5 meses de lá pra cá. Tudo bem, mas a gente foi dali que começou Júnior, o ruído com o Xabi. Os caras se dão bem, me parece, né? Não tô, obviamente, no dia a dia. Os caras se dão bem fora de campo, os caras se dão bem em campo, os caras se procuram, os caras se acham. Vinícius Júnior acha o Mbappé toda hora. Eu entendo esse ponto fora do campo, muita coisa. Mas olhando pro campo, e acho que é importante a gente olhar pro campo também, no campo o Vinícius faz uma temporada boa até aqui. O Mbappé fez uma temporada excelente, né? Outro negócio. O Mbappé é um craque geracional. Outro ponto. Mas o Vini faz uma boa temporada até aqui. Comete erros. Eu acho que a gente precisa colocar a lupa no erro, de fato. Acho que ele vacilou, acho que ele errou. Mas eu acho que... E aí a Tati foi bem na escolha de palavras, o exagero não, né? Exagero não é a palavra. A amplificação, tudo com que tem o Vinícius Júnior. É óbvio que tem. Mas, cara, o moleque tá bem, mano. O cara tá jogando bem até aqui, tá entregando. Ele, cara, acabou com o Clássico. 70 minutos de jogo, ele acabou com o Clássico. Isso tem que ser uma pauta muito forte. Pra fechar sobre o Vini. A questão que eu acho do protagonismo é o protagonista é o Mbappé, a gente pega a quantidade de substituições de um e de outro. E o Vinícius fazendo esse início de números e de sensações que está melhorando também, e que ele continue sendo substituído, e que em Madrid os méritos das vitórias sempre vão pro Mbappé, e que o cara do time é o Mbappé, e que a bola de segurança é o Mbappé, o Batman é o Mbappé. O Vinícius é o Robin. Ele perde alguma coisa de espaço porque ele é mais substituído do que antes, e ele perde muito de protagonista quando tem um cara que termina todas as jogadas, que faz gol da vitória, que sai nas fotos. Pra você hoje o Mbappé é o Messi e o Vinícius Júnior é o Neymar? É o Neymar, é isso. Tem que ver se ele vai querer esse papel, né? É isso. Porque o Neymar chega no Barcelona, ele aceita até não aceitar mais, até querer sair. O Vini tem uma renovação que pro Real Madrid estava feita e que, segundo as notícias da Espanha, deixa de estar feita quando se vê o que o Mbappé ganha e representa para o clube, e que o Vinícius fala, epa, se esse sim, eu também. E a partir daí tem um desencontro e que a coisa não vai para frente. E quando ele sai do jogo falando, melhor me vou del equipo, talvez a melhor coisa seja eu sair, é cabeça quente. Mas ele não tirou isso da cartola dele que ele nunca tinha pensado. Ele fala, quer saber? Eu vou embora mesmo. Toda hora eu saio, eu não presto, não sei o que. Pra você chegar a essa conclusão, você tem que ter juntado vários... Você já tá com a cabeça fritando há muito tempo.